tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque pandemia sempre rola um tédio. Bom, hoje é o último vídeo do projeto Maquiagem de Teatro, um projeto financiado com os recursos da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Mogi das Cruzes, que é onde eu moro. Como vocês podem ver, o cenário está bem diferente, não estou mais no meu quarto. Estou no Centro Cultural de Mogi e aqui é o camarim dele. Depois a gente vai para a parte da sala, em que ela é muito mais aberta. E aí a gente vai ter toda uma aparelhagem de iluminação e tudo mais. E aqui já estou com o Vinícius. Olá. Como vocês podem ver, ele já está começando, a gente já está aqui começando a maquiagem. Em alguns pontos, vocês podem ver também que ele está com barba, diferente do último vídeo. Aqui, vou passar para cá. Aqui, como vocês podem ver, a base está bem marcada no desenho da barba. Um pincel de maquiagem ele não encosta na barba nunca. Eu decidi falar pra ele justamente não fazer a barba por causa disso. Hoje em dia, que não tá falando com ele, hoje em dia eu não sei como é que estão as pessoas que fazem teatro, porque né, pandemia, motivos óbvios, a gente não tá se vendo. Mas geralmente, a maioria usa barba, até mesmo por questões do próprio personagem, da própria persona. Como até mesmo em alguns casos a gente vê, tipo, circo, mulher barbada, esse tipo de coisa. Mas aí já é utilizado uma linguagem da maquiagem chamada de postiços, que é dentro de effects, é uma outra coisa. E aqui no caso, como a gente tem às vezes 50 minutos, né, no melhor dos casos 50 minutos para poder fazer uma maquiagem, se trocar, aquecer voz e fazer uma passagem técnica, uma apresentação de até 2 horas, então a ideia aqui é fazer uma maquiagem um pouco mais rápida e básica. Então aqui novamente, o desenho da base foi feito em relação à barba. Eu vou mostrar com o pincel que eu usei. Eu usei esse pincel aqui, Kabuki, de topo reto. Como é que eu fiz essa aplicação da base? Simplesmente batendo. Tá vendo como ele tá realmente, o pincel ele se encaixa aqui certinho, ó. Ele não encosta na barba, nem aqui e nem aqui. Aqui nessa parte também é só com a pontinha do pincel, essa partezinha aqui, veio pra cá. Não encosta na barba nunca, tá? E o polimento é sempre em movimentos circulares, tá bom? Aqui a gente já tem a marcação do contorno, tanto do osso zigomático, que ele é bem aqui em cima mesmo, um pouco da testa e laterais de nariz. E aqui também do outro lado do rosto. Que aí vocês vão ver na parte da iluminação. Eu ainda não selei essa parte, eu queria mostrar isso pra vocês, já começou o vídeo com isso. Então agora eu vou só terminar aqui, a gente vai entrar em uma pequena pausa e a gente já vai pra sala com a iluminação e com outro convidado muito especial. Beleza? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Matheus Borges, sou poeta, produtor cultural e iluminador do grupo Contadores de Mentira de Suzano, São Paulo. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da iluminação cênica, falar um pouquinho de cor e já agradeço o Júlio pelo convite, parabenizar por esse projeto bonito, falando sobre maquiagem, sobre detalhes do teatro, detalhes da cena que geralmente ficam fora de foco. Importante quando pensamos em teatro, em cena, né, e nas artes da cena, que a gente olhe como um todo e também busque junto a outros elementos que não só o ator ou a atriz ou a direção ou a dramaturgia, mas um todo, né? Então vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje, brevemente, alguns aspectos que remontam um pouco à utilização da iluminação cênica e também alguns comentários a respeito de cor, composições, falar um pouco sobre cromoterapia e como os aspectos da cor e outros elementos que a gente se utiliza na iluminação podem ampliar e podem aperfeiçoar o trabalho da cena e revelar alguns detalhes. Enfim, eu costumo chamar de trajetórias da luz, pensando do ponto de vista de que a luz, a iluminação cênica, o iluminador também contam histórias, né?
A gente está muito habituado à dramaturgia, à história contada a partir do verbo ou a partir do gesto, mas como é a história cênica contada a partir da iluminação, a partir da cor, a partir de um detalhe de ângulo? A princípio pode parecer uma conversa muito técnica e voltada só a técnicos de iluminação ou a profissionais da luz ou do setor técnico do teatro. Mas não é verdade, porque atores, atrizes, personagens dialogam o tempo inteiro com aspectos da iluminação, com aspectos da cor, seja consciente ou inconscientemente. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje busca um pouco chegar nesse meio do caminho entre o recurso técnico, que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, o conhecimento de equipamentos, de tecnologias e etc., mas também o complemento disso, que é o ponto de vista da criação artística, em se falando de iluminação. Muito se fala do teatro a partir do ponto de vista da cena, né? Repito, mas a meu ver é bastante interessante e significativo que a gente possa adentrar um pouco mais, conhecer um pouco mais os bastidores da cena que a gente ou produz ou assiste, e perceber que existem outros profissionais que trabalham para que aquela cena aconteça, e um desses profissionais, que a meu ver é bastante importante, bastante significativo, é o iluminador, ou o designer de luz, ou o técnico de luz, ou, enfim, outras nomenclaturas que a gente pode encontrar por aí, mas que no final resumem um profissional que ilumina a cena e que busca detalhes, que busca revelar, que busca contar, criar narrativas a partir do seu ponto de vista, a partir do equipamento com o qual trabalha, e a partir da sua técnica e da sua expressão criativa. Então, vou começar falando com vocês um pouquinho como é que a gente chegou até a iluminação cênica que a gente conhece hoje, né? Se eu perguntar para vocês, fechem os olhos por um instante, pensem no teatro, o que vem primeiro à cabeça? Talvez alguém me diga, um ator, uma atriz, um objeto de cena, de repente um recurso visual que surgiu, uma música que ouviu. Mas será que alguém vai se lembrar de uma cor? Será que alguém vai se lembrar de um foco específico em algum detalhe da cena que ampliou a sua percepção sobre a cena? De repente, o detalhe do registro de um pequeno baú sobre uma mesa, enquanto dois personagens conversam, que revelam um segredo. Será que a gente, quando pensa na cena do teatro, ou na cena do cinema, nas artes da cena de modo geral, mas vou me ater ao teatro, porque basicamente é o meu foco de pesquisa e é onde eu desenvolvo já há algum tempo essa trajetória, né, de luz. Será que a gente se lembra, quando fecha os olhos, desse pequeno detalhe sobre o baú que revela um segredo, que revela uma chave, que pode dar um desfecho para o espetáculo? Geralmente a gente não percebe esse pequeno detalhe de maneira consciente, porque o nosso foco de atenção está focado no que está sendo dito ou no que está sendo ouvido, mas os olhos captam uma informação tão rápido para o corpo quanto qualquer outro sentido. Eu diria que talvez o olhar e o olfato trazem para o corpo aspectos de memória, aspectos de percepção, aspectos de intensidade. Se eu disser para vocês, mais uma vez, feche os olhos e pense no cheiro da grama cortada, que acabou de ser cortada, ou no cheiro da pipoca estourando no fogo com manteiga, esse cheiro logo vem à mente em forma de sabor, de paladar, né? A boca saliva, o corpo se anima ou se retrai. Com os olhos acontece mais ou menos o mesmo. Quando eu vejo uma cor que ofusca a minha visão, ou quando eu vejo uma cor que atrai a minha visão, quando eu vejo o revelar de um detalhe, quando eu vejo o pôr do sol, quando eu vejo o nascer do sol, quando eu vejo o brilho de uma estrela, tudo isso pode trazer aspectos de memória, de recordação, de medo, de fome, de diversos aspectos para o corpo
que não são indicados pelo verbo ou que não são ouvidos, mas que são vistos, são percebidos pelo aparato visual de maneiras muito diferentes para cada corpo e de maneira sempre muito intensa. Quando você de manhã está dormindo e aí o sol se levanta e começa a projetar no teu quarto uma iluminação, começa a clarear o quarto, geralmente a gente tende a acordar, ou mesmo que não acorde, o corpo se movimenta, muda de lado na cama para permanecer no lado escuro do quarto. São gestos simples que cotidianamente o corpo está habituado a desenvolver e que na cena também fica evidente. Quando a gente para avaliar e para analisar esses pequenos detalhes que conduzem o quesito da iluminação na cena, tudo isso tá em prática. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco, uma breve história de como a iluminação surge no teatro. Quando a gente pensa no teatro, no início do teatro, a palavra teatro, em grego original, quer dizer mais ou menos alguma coisa como o lugar de onde se vê. Ou seja, não se referia propriamente a uma cena, ao ato de fazer uma cena ou de executar uma ação, mas sim ao lugar, à arquitetura do lugar onde se via a cena que era executada. Isso para os gregos, pensando grandes teatros de estádio, os grandes teatros de tragédias e de comédias gregas e tudo mais. Hoje é sabido que existem outras origens que remontam à história do teatro, que não só a Grécia antiga, né? Que remontam o teatro a partir do teatro chinês, do teatro japonês, do teatro indiano, sobretudo no Oriente, que são formas de manifestação artística tão antigas quanto o teatro grego. Mas, dando esse exemplo do teatro grego, as tragédias começavam geralmente quando o sol nascia, né? Ou seja, no comecinho da manhã, ali por volta das 6, 7 horas da manhã, e aconteciam ao longo do dia. Por quê? A iluminação que se tinha naquele momento não era um refletor que eu colocava na tomada e iluminava, como esse que vocês estão vendo aqui agora, que me ilumina. A iluminação era feita a partir da luz do dia. Então, se chovia, o sol cobria, as nuvens cobriam o sol, então eu tinha uma iluminação fosca, né? Uma iluminação difundida. Se era um sol a pino, se estava calor demais, se não tinha nenhuma nuvem, também o sol refletia na cena, no que era produzido como teatro, a partir do decorrer do dia. Então, ao meio-dia o sol estava mais forte e às 4:30 da tarde, às 5 da tarde, ele já estava quase se pondo. Então, a iluminação era mais amarelada, ia diminuindo a intensidade. É interessante avaliar que nesse momento da história, nessa fase, a maneira de fazer teatro buscava correlação com aspectos da natureza. Então estava ligada a um rito daquela população, daquele povo, para celebrar uma colheita, para celebrar um plantio, para celebrar o período de chuvas ou o período de sol. Então tudo isso estava relacionado àquela narrativa que se construía. Avançando na história, pensando aspectos futuros, a gente vai percebendo que a descoberta da iluminação pela espécie humana se deu lá na primeira faísca, né? Quando o homem descobre o primeiro aspecto da iluminação a partir do fogo, da fogueira, contar histórias próximo da fogueira. Ainda hoje é muito comum em algumas regiões do mundo que as pessoas se sentem ao redor da fogueira e contem histórias de terror, ou histórias assombradas, ou histórias ancestrais. Isso ainda acontece. Então, se a gente remontar a história da própria humanidade e relacionar isso à história da iluminação e, consecutivamente, à história do teatro, vocês podem perceber que existe uma cronologia que vai evoluindo conforme a tecnologia que se desenvolve, ou seja, da primeira faísca do fogo e a primeira combustão que gera iluminação até a tecnologia que a gente tem hoje, de um refletor LED que produz uma luz eletrônica. Existe, claro, um período de muitos anos na história, mas existe um intento, uma intenção da espécie de dominar a luz, de absorver a luz. Lembra que lá no início eu falei um pouquinho sobre a trajetória da luz, né? Ou as trajetórias que a luz ao longo do caminho vai criando, as narrativas que ela vai compondo? Isso talvez esteja apropriado
diretamente à história da própria humanidade. Então, avançando um pouquinho na história, porque hoje a gente consegue pincelar um pouquinho, né? Não vamos conseguir avançar tantos detalhes nessa história toda. O passo seguinte, depois que as cenas, né, as apresentações de teatro migram do ar livre, que aconteciam a céu aberto, utilizando a luz solar, etc., e migram para dentro de um espaço. A princípio vão ser desenvolvidas dentro de tavernas ou dentro de catedrais, igrejas muito antigas, né? Catedrais muito antigas. Quem já visitou, quem já viu na internet, percebe que existem vitrais muito grandes, assim, alguns são históricos e tudo mais. Porque o vitral era uma espécie de caminho do meio entre quem estava dentro do recinto, dentro da igreja, e a luz solar. Então o sol, quando incidia naquele vitral, produzia uma iluminação dentro da igreja que às vezes produzia uma sombra, às vezes produzia o retrato do desenho de um santo ou de uma imagem que estava estampada naquele vitral, ou, via de regra, produzia difusões de cor, mutações de cor. O vitral tinha uma cor padrão ou tinham várias pequenas cores. Com a projeção do sol, o que refletia ali era uma espécie de lente, se a gente for pensar na tecnologia que a gente tem hoje, né, no comparativo que a gente tem hoje. Futuramente foram se adaptando elementos como a vela, como a lamparina, como a luminária, e a lamparina a óleo vegetal inicialmente, depois a combustão, né, a querosene, a outros tipos de elemento químico que produziam calor e, por conseguinte, produziam a iluminação. Ah, Matheus, mas como é que isso tudo chega na iluminação do teatro? Isso parece uma coisa muito distante, muito técnica. Se a gente pensar na primeira vez, né, segundo conta a história, em que se criou uma transição de iluminação para a cena, porque até então a transição era produzida inicialmente pelo sol, pelo tempo, não é? Depois pelo tempo de combustão da vela. Se eu tinha uma vela desse tamanho, ela queimava durante tanto tempo. Se eu tinha uma vela desse tamanho, ela queimava durante outro tempo. E eu precisava reabastecer o meu candeeiro, a minha lamparina, a minha luminária. Quando é que se começou a criar um controle de tecnologia para que isso durasse o tempo da peça? Quer dizer, se eu tenho uma peça que dura 40 minutos, eu preciso de uma iluminação que ilumine os atores, as atrizes, os músicos durante 40 minutos. Se eu tenho uma peça que dura 3 horas e meia, eu preciso do mesmo correlato de tempo para iluminar a cena de 3 horas e meia. Contam que na Alemanha, no começo do século XX já, existia um compositor, que talvez vocês conheçam, de música clássica, chamado Richard Wagner. Ele era um compositor muito criterioso, dizem, muito exigente nas suas composições, e costumava fazer apresentações com uma pequena orquestra, uma espécie de música de câmara, dentro de alguns restaurantes ou de algumas tavernas que tinham na Alemanha na época dele, digamos assim. Num dia, ele chegou, montou os seus instrumentos, montou a sua orquestra, e o que iluminava a cena eram candeeiros, eram velas, né, candelabros. E aí, por um instante, ele pensou o seguinte: como é que eu consigo dividir o que seria o palco, ou seja, os artistas se apresentando, e o que seria a plateia, ou seja, quem está assistindo a apresentação? Porque é importante pensar que, como não se tinha um controle muito adequado dos graus de iluminação, era uma iluminação só para todo o ambiente. Então, eu falando com vocês aqui, estaria mais ou menos iluminado como quem está do outro lado da câmera fazendo esse registro. Todo mundo se iluminava por igual, era uma iluminação ambiente. Por um instante, o Richard Wagner pensou o seguinte: se eu puder gerar uma divisão entre palco e plateia, será que eu consigo criar uma dinâmica diferente de apresentar essa peça, essa obra clássica que eu estou prestes a apresentar? Ousadamente, ele pediu que se apagassem todas as velas que estavam no ambiente e garantiu que as velas principais ficassem perto dos músicos, em cima do piano, do lado do violoncelo, próximo do violino, iluminando assim um pouco mais intimamente os artistas. Dizem que isso causou um alvoroço muito grande. Por quê?
naquele momento, quem assistia teatro, quem ia até as casas de espetáculo e tudo mais, era basicamente a elite da sociedade da época. Não eram ambientes frequentados pelo proletariado, digamos assim. Essas obras artísticas que eram assistidas pelo povo eram obras que estavam na rua, via de regra. Tinham a ver com teatro de rua, ou tinham a ver com circos que eram itinerantes, com os mambembes, com uma outra proporção de apresentação cênica. Essa que eu estou relatando para vocês era uma coisa mais focada dentro de um espaço. Quando ele apagou todas as velas e deixou a plateia no escuro, houve um pequeno alvoroço, porque a plateia nunca tinha experimentado essa sensação de estar no escuro, vendo artistas iluminados numa proporção de cena. Diz a história que ali foi a primeira relação de divisão entre o palco e a plateia, no sentido da iluminação, né? Não no sentido da técnica do teatro, porque aí a questão é mais ampla, já existiam outras pesquisas, outras iniciativas. Dali surge então essa possibilidade de controlar, de certa maneira, criativamente falando, dominar a iluminação. Claro, isso no começo dos anos 1900 para 2020, surgiram uma infinidade de outras tecnologias que partiram ali desse primeiro momento com as velas e se transformaram em outras tecnologias. A gente foi para avanços da própria lâmpada elétrica, avanços do que seriam refletores, né? Para quem não sabe, refletor é uma peça de metal, geralmente, ou uma carcaça, em que dentro dele tem uma lâmpada ou alguma tecnologia que produz iluminação e geralmente uma lente ou algum tipo de projeção que estampa a iluminação num corpo, numa cena, numa paisagem. Isso é utilizado para fotografia, para o cinema, para diversas outras linguagens e para os aspectos cotidianos da vida. Quer dizer, quando você chega em casa e aperta o interruptor e acende a luz, nem sempre foi assim, né? Quem em algum momento conversou com os avós ou com gente de mais idade, vai conhecer a história de que você tinha que chegar em casa, acender a vela, tinha o fósforo, né? Depois o isqueiro, uma série de adaptações tecnológicas que evoluíram o trabalho do iluminador e, consecutivamente, o trabalho da própria cena. Então, assim, rapidamente, fazendo uma pincelada desse primeiro momento da história, a primeira faísca na fogueira, o teatro a céu aberto, o teatro dentro de espaços fechados, de igrejas, de tavernas, até chegar a um espaço de teatro como esse que a gente está hoje, um espaço cênico, uma caixa cênica, uma caixa preta, como dizem. Claro, isso é uma pincelada, é um breve fio da meada. Quem tiver interesse em buscar mais informações sobre isso, pode pesquisar na internet, pode buscar em algumas referências bibliográficas que trazem um pouco esse aspecto, não só da iluminação do teatro, mas também aspectos da própria iluminação, do aspecto físico, evoluções tecnológicas, aí já é um conteúdo mais teórico e um pouco mais técnico. Então quem tiver interesse, claro, pode buscar, pode seguir pesquisando. Bom, dando sequência então nesse compartilhamento com vocês, um outro aspecto que eu considero bastante interessante ao pensar a iluminação cênica, a iluminação de um corpo, é aspectos da cor. Além da tecnologia, além da combustão ou da forma de iluminação que eu escolhi utilizar, além do ângulo, se está mais distante, se está mais próximo, se está mais alto, se está mais baixo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma experimentação cênica, revelando um pouco a maquiagem que o Júlio vai trazer para a gente, e também aspectos de cor, de intensidade, de ângulo, de temperatura, né? Porque a iluminação também gera temperaturas diferentes. Mas tem um aspecto que eu considero bastante interessante, que é o aspecto da cor. Muita gente me pergunta, mas como compor? Como criar transição de cor? Como criar uma fotografia para determinada cena, para determinado palco? Se eu vou iluminar uma banda, por exemplo, como criar camadas, níveis, profundidade? Assim como um pintor que, quando chega numa tela, busca encontrar perspectivas, pontos de fuga, trabalha densidades, intensidades, temperatura de cor, textura. Tudo isso pode ser trabalhado na iluminação a partir de uma composição que inclui, entre outras coisas, aspectos da cor.
Então, se a gente se lembrar das primeiras aulas de artes que a gente teve na escola e outros contatos com cor, com desenho, com pintura, com lápis de cor, giz de cera, todo mundo em algum momento passou por essa fase, né, de brincar com cor. Como é que a gente compunha as cores, né? Geralmente o céu era azul, geralmente a terra era marrom, geralmente os pássaros eram verdes ou amarelos, geralmente o coração era vermelho. São aspectos de memória do desenho infantil que geralmente chegam na nossa construção, né? Chegam no nosso imaginário. Agora, por que isso se define assim? Será que a gente já pensou que o coração é vermelho? Tá óbvio, né? Porque o coração dialoga com o sangue correndo pelo corpo e tudo mais. Mas será que na cena sempre tem de ser assim? Existem aspectos de uma cena realista e existem aspectos de uma cena surrealista, de repente, em que intencionalmente eu quero pintar e colorir um coração de verde, exemplo. Porque isso tem alguma relação com uma narrativa que eu estou construindo, estou falando de meio ambiente. Não sei, estou dando um exemplo básico para vocês perceberem que variações de cor podem mudar radicalmente a construção narrativa de uma peça ou mesmo de um imaginário. Quando a gente pensa na cor primária, cor secundária, cor terciária e outros desdobramentos de cor, a gente tende de novo a pensar num aspecto muito técnico, né? Ah, mas como é que eu vou me lembrar qual é a cor terciária que combinada com... Não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo para vocês é, será que as cores, quando a gente escolhe por elas ou quando ela nos escolhe, será que elas mudam alguma coisa? Por exemplo, se a gente for pensar em grandes marcas, né? Feche os olhos por um instante outra vez e pense numa grande marca de fast food americana. As cores em que se trabalha a logomarca dessa marca, por exemplo, geralmente tende entre o amarelo e o vermelho. Ah, mas por quê? Não é só uma coincidência? Não é só uma coincidência. O amarelo e o vermelho combinados no corpo, né, quando chegam até o corpo, até os olhos, até o cérebro, produz no corpo uma sensação de fome, por exemplo. Isso chega até o corpo e atinge de fato os nossos neurônios, o sistema nervoso, o sistema endócrino. Então, significa que essa marca, ao se utilizar de uma combinação de cores, produz numa multidão de pessoas a vontade de comer. E aí está claro porque que ela vende tanto e num período tão longo. De alguma maneira ela se comunica com as pessoas também a partir da cor. Se eu pensar num grande servidor de internet, num grande buscador de internet, quais as cores compõem a logomarca desse grande buscador da internet? Se eu parar para pensar, ou se eu der uma pesquisada, inclusive no próprio buscador, eu vou perceber que ele se compõe de muitas cores. Porque ele busca uma diversidade, ele busca uma conexão com uma outra camada de consumidores, digamos assim. Tanto que se você pensar e conversar com algumas pessoas no seu entorno aí agora, todo mundo vai ter uma conta instaurada, construída, efetivada nesse buscador. Via de regra, uma pessoa ou outra não, mas na grande maioria das pessoas, em algum momento você vai ter uma conta naquele servidor. Por quê? Significa que a cor te convenceu? Não, mas significa que a cor, entre outros aspectos dessa logomarca, foi utilizada para chegar até você e criar comunicação ou comunicabilidade. Ora, como é que eu busco essa informação também no teatro, também na cena, também no desenho? Uma cor escolhida pode gerar uma sensação de medo, de pavor. Por exemplo, se eu te perguntar agora, qual é a cor que você está usando? Eu estou usando roxo hoje, por exemplo, né? Qual é a cor da sua camiseta? Ou do seu boné? Ou do seu lenço? É vermelho? É cinza? É marrom? É amarelo? É azul? É preto? De alguma maneira, talvez, claro que eu estou sendo simplista, né? Não tô dialogando diretamente com você, porque a câmera agora não me permite isso, mas pode ser que a escolha da cor que você definiu para sair hoje no vestuário, na rua, em algum momento faça sentido no seu estado de espírito no dia. Se você está mais alegre, se você está mais introspectivo, se você está mais aventureiro, se você está mais preocupado. O seu guarda-roupa, a escolha da cor que você decidiu usar no vestuário, pode em algum momento, mesmo que inconscientemente, definir naquele dia ou apontar naquele dia o seu humor, a sua preocupação, a sua atenção, uma série de leituras possíveis que a cor pode trazer. Vou compartilhar com vocês rapidamente
um breve escopo do que a cor pode representar na nossa vida. Por exemplo, eu vou buscar aqui a cor vermelha. Se eu falar da cor vermelha, o que vem à cabeça? Vem amor, talvez, vem violência, vem tensão. Ela pode relacionar justamente isso, amor, força, paixão, energia, aventura. Se eu disser para vocês, pensem na cor azul, extremo oposto, geralmente ela tende a relacionar alguma coisa como segurança, confiança, objetividade. Isso são aspectos que uma camada de pesquisa na psicologia das cores pode nos apontar, tanto no quesito comercial, no quesito do marketing, né, como eu citei das marcas, quanto também no aspecto criativo. Quer dizer, se eu numa cena quero indicar que determinado personagem vai adentrar uma cena de muita violência, ou de muito medo, de muita tensão, que cor eu escolho? Uma cor leve, tranquila, ou uma cor mais densa, mais sufocante talvez para os olhos? Se eu quero ninar um personagem, se existe uma cena de delicadeza, de carinho, qual é a palavra? De relação, de intimidade, que cor eu escolho? Será que eu escolho uma cor pesada, que ofusque? Ou eu escolho uma cor que aconselhe, que atraia, que busque compreensões? Percebem como isso, estampado no corpo, em combinação com o figurino que o personagem está usando, com o cabelo que ele resolveu usar, com a maquiagem que ele trouxe como proposta, combinada com outros elementos da cena, seja um objeto, uma cadeira, um baú, uma árvore, seja com outro corpo. Percebem que essas diversas variações possíveis da iluminação ajudam a construir uma narrativa total da cena, que junta, mesclada com o ator, a atriz, o texto que é dito, a direção que é construída, a música que se apresenta, diversos outros fatores, se soma para chegar até o espectador, até a plateia, com uma informação mais completa, mais delicada, mais aperfeiçoada. Existe também uma forma de terapia somática que é muito pesquisada e bastante aplicada por terapeutas do mundo inteiro, que se chama cromoterapia. O que seria a cromoterapia? É o tratamento de doenças, de ansiedade, de depressão, de uma série de outros distúrbios físicos e mentais, neurológicos, que pode ser tratado a partir da exposição à cor. O que seria isso? O corpo, assim como os olhos, a partir dos poros, a partir de outras membranas do corpo, tem a capacidade de absorver a cor. Lembra que eu falei que a cor que eu escolhi no dia pode demonstrar o meu humor, o meu estado de espírito, etc? Assim como quando está muito sol, vocês já devem ter ouvido isso, não usar, por exemplo, uma camiseta preta. Por quê? Porque o preto busca concentrar o calor. O branco rebate. Então, se eu tiver num dia muito ensolarado e tiver que escolher entre uma camiseta preta ou uma camiseta branca, ou mais para o tom claro, o que vai me gerar menos sensação de calor? A cor mais clara. A cor mais escura tende a me proporcionar uma sensação de calor no corpo muito maior. Isso não é só uma percepção projetada da mente. Isso, de fato, faz sentido físico no corpo. Justamente porque o corpo tem a capacidade de absorver elementos da cor. Então, a cromoterapia expõe determinado corpo a determinada cor. Então, se eu quero tratar sintomas da ansiedade, eu não vou expor um corpo a uma iluminação muito agitada, muito intensa, ou muito intensa. Vou expor a uma iluminação mais tranquila, mais suave, mais prolongada. Por quê? Isso gera uma sensação de respiração mais tranquilizada, mais calma, de visão, se for o caso, mais cuidadosa, ou de repouso. Já se é ao contrário, se eu quero estimular um corpo à adrenalina, eu posso expor ele a uma intensidade de cor, como o laranja, por exemplo, que produz ação, que produz movimento no corpo e na ideia. Como é que isso funciona para a terapia?
um corpo exposto durante determinado período, e aí, claro, eu não sou um terapeuta de cromoterapia, mas conheço um pouco a partir dessas pesquisas de iluminação que compartilhei com vocês, o corpo exposto, vivenciando aspectos da luz, da cor, da intensidade, da temperatura, tem então a capacidade de absorver, a partir daquela cor, daquela intensidade, aspectos benéficos, aspectos de intensidade, de calmaria, de respiração. Então a cromoterapia é bastante utilizada para tratamentos diversos, desde transtorno de ansiedade até outras coisas físicas que tenham a ver com o rim, por exemplo, com o fígado. A cor pode ser um grande coadjuvante nos tratamentos somáticos de doenças, de transtornos de ansiedade e diversos outros. Então, quem quiser, claro, pode pesquisar um pouco mais na internet e mesmo em livros que trazem esse aspecto da cromoterapia um pouco mais adensados. Ah, Matheus, mas por que isso é útil? Para que eu quero saber disso quando eu penso em iluminação cênica? Lembra que eu disse para vocês que, entre outras coisas, a iluminação ajuda, colabora em construir narrativas? Se eu posso pesquisar e, de certa maneira, absorver informações que não tenham exatamente a ver com arte, a cromoterapia não está ligada diretamente à arte, mas o encontro dessas informações pode gerar no iluminador, ou em quem se propõe a compor, a desenhar uma iluminação, outros detalhes que poderiam fugir, que poderiam passar desapercebidos para quem eventualmente não se dedicou a isso, ou não deu atenção a essa informação. Então, todas essas informações somadas, a informação da tecnologia, a informação do que tipo de luz eu estou utilizando, que cor eu escolhi, qual é o corpo que eu estou iluminando, se é um corpo humano, animado, se é um corpo fixo, inanimado, se é um objeto, uma cadeira, uma mesa, uma árvore, se eu tenho distância, se eu tenho ângulo, se isso compõe uma cena em que tem outros objetos iluminados ou outros corpos iluminados. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma experiência e vai chegar nessa informação de forma um pouco mais prática, tá bom? Então, fiquem atentos a informações que são complementares àquele foco. Se o foco é a iluminação, como buscar informações complementares que tragam aperfeiçoamentos e ganhos de intensidade, de busca na pesquisa, para que quando eu apresente essa iluminação, ela possa ter desdobramentos e colabore como um todo na construção da narrativa, seja do espetáculo ou seja de outros experimentos que eu desejo fazer.
bem, estamos chegando hoje ao final dessa vivência, dessa oficina. Falamos um pouquinho sobre aspectos da iluminação, um breve histórico, uma pincelada sobre como surgiu a iluminação no teatro, como ela evoluiu, como os espaços também evoluíram para adaptar suas tecnologias. Claro, tudo bem pontual, bem breve. Recomendo mais uma vez que quem tiver interesse em seguir a pesquisa, busque informações confiáveis e interessantes na internet. Existem outros iluminadores, outros profissionais do setor técnico, pesquisadores da cor, outros profissionais que trabalham também com iluminação, seja para arte, para cena, seja para outros aspectos da vida cotidiana, que com certeza vão poder contribuir um pouco mais com essa pesquisa. Falamos também um pouco a respeito das cores, das combinações de cor, das composições, da cromoterapia e como esses aspectos podem colaborar para a construção de uma narrativa cênica, como essas combinações podem revelar um detalhe, como elas podem ampliar a compreensão do espectador e, de certa maneira, tocar o espectador, chegar até a plateia, chegar até quem assiste, quem está interessado na cena, de uma maneira às vezes não consciente, não a partir do verbo, não de uma maneira explicativa, mas também de uma maneira sinestésica, né? Como a cor, ao tocar o corpo, a iluminar um objeto, uma cena, um detalhe, como ela amplia a nossa percepção do todo. Claro, falamos também a respeito da maquiagem e como ela colabora com os aspectos também do profissional da maquiagem e de aspectos que, como linguagem, a maquiagem também traz, também pode revelar, também pode aperfeiçoar e ampliar na percepção do espectador. Agradeço mais uma vez ao Júlio pelo convite, aos profissionais que trabalharam com a gente hoje, ao Emerson, ao Anderson, ao Vinícius, que foi o modelo de maquiagem, o ator em cena. Agradeço vocês por terem acompanhado toda essa conversa, né, toda essa pesquisa. Deixo vocês à vontade para mandarem perguntas, se for o caso, comentem aí embaixo. Eu fico à disposição sempre que possível para colaborar com vocês e na pesquisa que vocês tiverem interesse em seguir. Bom, é isso. Um abraço. Olá, gente, estou aqui de novo. Bom, como vocês puderam ver, né, aí a maquiagem não está muito completa. Aliás, eu vou mostrar a maquiagem completa, mas eu vou mostrar aqui agora. Vini, vem aqui por favor, rapidinho. Vocês vão ver ela de uma forma muito diferente. Vem cá, senta aqui, chega mais perto. Vinícius, né, para vocês. Vocês estão vendo alguns detalhes. Eu não usei a cor verde, só aqui, mas é um verde muito puxado para um amarelo. A boca eu optei por um nude para poder realmente apagar ela. E até mesmo o tom de iluminação não foi verde, foi um dourado e um azul mais puxado para um água, esse tipo de tom. Fecha o olho, Vini. Um delineado simples, feito com lápis de olho preto, máscara de cílios. A sobrancelha, como ele tem a sobrancelha muito grossa, eu não fiz nada muito nela para não ficar muito gritante. Não sei se vai dar para perceber, mas aqui tem um pouquinho de glitter, tá? Então, essa é a maquiagem que eu fiz. Obrigado. Tchau, Matheus, obrigado. Essa foi a maquiagem que eu fiz nele, e vocês vão ver com a iluminação do teatro, tá bom? E eu também apareci na iluminação teatral, só que sem a maquiagem para vocês verem a diferença de um com o outro, tá? E agora, para poder encerrar o vídeo, também o projeto, o nosso momento curiosidade. O Matheus, ele me falou que ele mostrou um pouco a iluminação para vocês e como a colorimetria na iluminação se difere. E aí eu achei perdido nas minhas coisas Caderno do Enem de 2019. Uma questão que explica o porquê que a colorimetria para a iluminação é diferente. Questão número 98. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então aqui tem uma figura, né? Vou ver
Se dá pra pegar só essa imagem aqui. Vocês estão vendo? Aí tem a mistura de cada cor. Esse estudo, se não me engano, é de Dalton, da cientista que identificou as pessoas que têm essa deficiência em enxergar as cores, que a gente chama de daltônico, não é à toa. Quem deu esse estudo, quem deu origem a esse estudo foi Dalton. E aí aqui diz a seguinte coisa, embaixo dessa imagem. A protanopia é um tipo de daltonismo, lembra que eu falei de Dalton? Em que há diminuição ou ausência de receptores à cor vermelha. Agora que vem a questão da questão mesmo, que eu errei, tranquilo. Acontece. Então, acontece, né? Enem. Que eu errei, mas a questão é justamente essa. A colorimetria para iluminação, ela se difere por causa disso. O nosso olho consegue captar as cores primárias, vermelho, azul e verde. Isso no olho, já se difere da colorimetria na ciência geral, em que as cores primárias é o vermelho, o amarelo e o azul. Aí aqui no caso, o amarelo entra com uma cor secundária da mistura do vermelho com o verde. Então assim, isso é muito interessante. E aqui a gente ainda tem o branco, que no caso é a luz, como todas as cores juntas. Que é uma coisa que a gente já viu em Isaac Newton, entre outras coisas mais. E a gente fica por aqui com o último vídeo do projeto Maquiagem e Teatro. Não sei se eu vou manter o canal, porque assim, demanda muito conteúdo, muito tempo de estudo e pesquisa, então não sei se eu vou manter ou não ainda. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, aproveitado bastante. Comentem aqui no vídeo, link para poder tirar dúvida, vai estar aqui o meu direct para poder tirar dúvida no Insta. E é isso. Deixa like e até um próximo. Então que Dionísio abençoe todos nós e beijo!